Quando o Fred me convidou para dar uma palavra aqui, naturalmente a palavra que vem ao meu coração é sobre o Espírito Santo, é sobre o fogo, sobre o amor de Deus. As minhas pregações, ministrações, normalmente são nessa área. E eu, lá orando, do que eu ia falar para vocês. Gente, vai passar aqui o telão aqui. Eu queria sugerir de vocês sentarem aqui, ó. Essa mesa aqui está vazia, só está a minha mochila aqui. E orando, e Deus colocou essa palavra no meu coração, que é exatamente a fase que vocês estão agora. E eu, quando fui me procurar uma pessoa para casar, eu não tive nenhuma instrução. Eu cheguei e, assim, Deus teve misericórdia de mim, Porque eu conheci a Rosângela e falei, essa é a moça da minha vida, vou casar com ela. Só que eu observei alguns princípios antes de casar com ela, e eu era muito novo, eu tinha 22 anos de idade. Eu não tinha curso superior, e eu fiz uma loucura, eu marquei meu casamento, falei, nós vamos casar. E eu ganhava 2 salários mínimos, não era um recurso que dava para casar, não. Mas eu tinha outra visão de casamento. Eu queria sair da minha casa, eu queria formar um lar, E esse era o objetivo da minha vida. Então, eu entrei para a faculdade, 6 meses depois eu casei. Um ano e pouco depois, a Cláudia nasceu. Então, minha vida foi assim, atropelando. Mas Deus colocou isso no meu coração. E por que é difícil escolher o cônjuge? Por que as moças têm dificuldade de escolher os rapazes e os rapazes têm dificuldade de escolher as moças? E é basicamente porque nós não observamos alguns princípios, Então, será que Deus dificulta a escolha? Sim, ele dificulta. Mas é pela misericórdia dele. Por que ele faz isso? Por causa do seu grande amor e misericórdia. Gente, tudo que é muito fácil, nós não damos valor. Mas tudo que é difícil, a gente dá valor. Hoje de manhã eu estava falando para os noivos, aliás, para os pais do noivo, e eu falei uma coisa, olha, 85% das pessoas bem-sucedidas na vida tiveram uma infância, uma adolescência, uma mocidade muito difícil. Alguns tiveram privações assim terríveis. Porque depois da queda, Deus viu que aquilo que vai trabalhar em nós melhor é a dificuldade, é a dor da perda, É a dor de batalhar por emprego, aí você consegue o emprego, alguém vem lá e passa uma rasteira em você, aí você fica desempregado. Então isso faz parte da vida e traz crescimento. Mas Deus quer que você faça uma escolha consciente. Ali na frente eu vou falar do que a paixão pode provocar na gente, Mas o namoro é de Deus? Não é de Deus. Não tem namoro na Bíblia. Mas, biblicamente, Deus deu alguns parâmetros. Você lembra lá quando José estava com Maria lá, e falava assim, José estava desposado de Maria. A primeira vez que eu li, não conhecia a Bíblia, eu li aquilo e falei, já era casado. Qual o problema da Maria se engravidar? Nenhuma. Mas aquele desposado ali era compromissado com José. Então, biblicamente, traduzindo para namoro hoje, só pode ter um namoro se você estiver objetivando o casamento. Fora disso, você está querendo outra coisa, você está querendo fornicar, você está querendo pecar, você está querendo sofrer, você está querendo a desgraça do outro, mas não o que Deus está falando, Então, quais são os conceitos que Deus está ali, que você está procurando? Primeiro, deve ser um esposo ou uma esposa, Sexos opostos.
Tem idade para iniciar esse relacionamento? Tem. A idade da maturidade. Sabe o que eu estou percebendo nos jovens e adolescentes hoje? Eles são tão imaturos. Por quê? Porque não há tempo. Eles ficam tanto tempo jogando joguinho na internet que eles não têm tempo para crescer, para se desenvolver. Eu sento com um jovem adolescente, eu vou fazer... A conversa começa a subir o nível, eles não acompanham. Porque só estão falando, o joguinho e tal. Conversa com eles sobre joguinho, uma série do Netflix. Os caras já sabem até a história do ator, que o ator morreu, um ator não sei o quê. Mas eles não têm crescimento em si mesmos. Eles não têm maturidade. Então, qual que é a fase de namorar? A fase que você se julgar maduro. Eu, por ter saído de casa muito cedo, eu amadureci rápido. Tive que amadurecer, a vida me amadureceu. Né? E graças a Deus eu converti com 19 para 20 anos e fui casar com 22 anos. 6 meses depois que eu tinha convertido, conheci a Rosângela, graças a Deus, né? E não errei na escolha. Então, aí você fala, Robert, você tinha uma finança para casar? Absolutamente não. Mas o que eu percebi? Que a minha esposa, na época, o pai dela era bem de vida, mas eu não tinha recurso. Mas ela não estava interessada, ela estava interessada em mim. Tanto que o primeiro apartamento que a gente comprou era numa rua assim, íngreme, e o apartamento era assim, não sei se tinha 50 metros quadrados, era um ovinho. Mas a gente era tão feliz ali, sabe, nunca faltou nada para a gente. E passava um ônibus, você estava falando no telefone e o ônibus passava. Aí você falava assim, só um minutinho. Ó que o ônibus passava, você fala, alô? Né? Tem dificuldade, querido, mas o que aconteceu? Eu e a Rosângela crescemos juntos, desenvolvemos juntos, né? Deus é que escolhe? Não, não é Deus que escolhe. Ele vai te ajudar a escolher. Eu lembro de um pastor, não está hoje na comunidade, na época ele nem sei se ele era, não, ele era pastor na época. Ele chegou para mim e falou, Robert, eu estou com um grande problema. E ele era um cara avivado, ele falou, 50% dos profetas falam para eu casar com essa moça que ela é de Deus para mim. E 50% dos profetas falam, não casa não, que você vai entrar numa fria. O que eu faço? Eu virei para ele e falei, cara, primeiro você tem que ser homem. Você tem que bater no peito e falar assim, eu escolhi essa moça para casar. Deus não está tudo caminhando, você não a ama, ela te ama, a sua família concorda. Então, meu irmão, bate a mão no peito e fala, eu vou assumir isso aqui. Sabe por que Deus não escolhe? Porque a hora que surgiu o primeiro probleminha, você vai falar assim, Deus, a mulher que você me deu, ó. Ou então a mulher vai falar, o marido que você me deu, Deus, misericórdia, o senhor não me ama, não? Então é você que vai escolher. Então a Bíblia ordena só algumas coisas, né? A pessoa idônea para você, né, da mesma espécie. A segunda coisa é o gênero oposto. E que esteja debaixo do mesmo jugo. O que é mesmo jugo? Que tem a mesma fé sua. Se você é macumbeira, procura um macumbeiro para você casar com ele. Porque se você casa com um evangélico, você é macumbeira, você vai arruinar a vida dele e ele vai arruinar a sua vida. Que ele vai expulsar demônio da tua vida todo dia, é uma canseira. Procure alguém que tenha a mesma fé, que tenha os mesmos objetivos. Por exemplo, né, o irmão aqui missionário. Aí a moça chega e fala assim, não, eu não quero ir, eu tenho pavor de ir para missões. Como é que ela vai casar com um rapaz que é missionário? Ela vai estragar a vida dele e ele a dela. Procure alguém. Aquele fala assim, mulheres, sejam submissas, é que vocês têm que estar debaixo da visão que o homem tem. Chega para o rapaz e pergunta para ele, o que você quer da vida? Não sei, então já dispensa logo. Isso aí é fria. Isso aí é fake news, sai dela. Aí o rapaz chega e fala, olha, eu tenho um objetivo de vida, eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, eu quero
ter um bom trabalho, eu quero ter uma boa casa, um bom carro. Aí você fala, poxa vida, esse aí é o mesmo objetivo meu. Aí você entra debaixo da missão dele. Esse casamento tem tudo para dar certo. Agora, quando é o oposto, provavelmente não dá, né? Eu quero falar de alguns perigos da escolha. Paixão é diferente de amor. Sabe por quê? A paixão cega. A pessoa, quando está apaixonada por outro, essa paixão louca, você não vê os defeitos do outro. Você não vê que o outro até é feio. Às vezes você olha, cara, depois das escamas caem, meu Deus, por que eu fui casar com essa moça, né? Então cega, a pessoa fica cega. Outra coisa que acontece, emburrece. Você não consegue raciocinar direito. Eu já era jovem já, e aconteceu isso comigo uma vez. Eu também não era crente, né? Era burro. Então, eu apaixonei por uma moça assim, eu ficava deslumbrado. A moça falasse, beija a sola do meu sapato. Eu beijava. Era uma paixão assim, um negócio louco. Então, cuidado. Por isso que nós vamos falar na frente de ouvir, né? Ela ensurdece, você não quer ouvir ninguém. O seu pai chega e fala, não faz isso não, meu filho. Não, mas ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. E ele está vendo que não vai dar certo, né? E ela nos torna tolo. A paixão gera isso em nós. Então, deixa essa paixonite. Chegou na sua vida, começa a orar. Pula fora, porque é fria. Segundo, escolha por interesses. Qual interesse que eu posso ter? Financeiro. Nossa, em casa é uma pobreza, né? Então vou procurar uma moça bem rica, aí o pai dela vai me ajudar e eu vou... Cara, não entra nessa não, é fria. Pois isso vai trazer mais problema na sua vida do que solução. Né? Esse não pode ser o objetivo. O segundo objetivo errado que as pessoas têm. Quero sair dessa casa. Minha mãe fica mandando eu lavar essas louças. Sai da sua casa, você vai lavar louça, você vai lavar o chão, você vai lavar a pia, você vai lavar banheiro. Então, cuidado no seu interesse de sair, né? Outro engano, eu quero ser feliz. Irmãos, casamento não foi feito para você ser feliz, foi feito para você fazer o outro feliz. Entende? Todas as pessoas que eu conheço que entrou para casamento para ser feliz, se deram mal. Todas as pessoas que eu conheço falaram assim, eu quero fazer o meu cônjuge feliz, se deu bem. Porque casamento é uma plantação. E olha, essa palavra para os homens aí. A terra mais fértil do mundo chama coração de mulher. De manhã, se você chega falando, nossa, você está tão linda. O dia é uma maravilha, a comida vem do jeito que você gosta, bem temperadinha. Mas chega de manhã e fala, meu Deus, que cabelo de maçaroca é esse? Ela está acordando, você nem se olhou no espelho, né? Você está vendo, é só ela, né? Aí, meu irmão, você pode olhar, vai vir arroz salgado, feijão salgado, sabe? Porque o coração de mulher é fértil. E o homem inteligente planta boas coisas, porque ele vai colher boas coisas. A aparência. Eu lembro do Benê contar um caso, que ele foi visitar uma igreja, pregar lá, e quando ele chegou lá, tinha um casal lá que ele achou interessante ouvir a história do casal. E o cara tinha ficado viúvo, tinha 2 filhos. E ele começou a orar, Senhor, quer casar com a moça. Arruma uma mulher para me casar de novo. Sou novo, fiquei viúvo novo. E aí ele começava a orar e vinha uma irmãzinha na mente dele. Ele falando, não, isso é laço do diabo. Porque essa irmãzinha é muito feia. E ele orava e a irmãzinha vinha na cabeça dele toda vez que ele orava. Ele falou, vou fazer um teste. Vou falar para os meus filhos, conhecer ela e ver o que eles acham e tal. E mandou os 2 filhos lá conhecer a moça. E os 2 vieram e falaram para o pai, pai, aquela mulher é demais, pai. Por que o senhor não casa com ela? Aí ele foi e casou com ela. Né?
Não estou falando para você fazer isso, não, irmão. Mas eu estou te mostrando o oposto, que a aparência não é tudo. Você está casando com um ser humano. E o ser humano ele é mais interior do que exterior. O ser humano é uma pessoa. Porque o corpo humano engorda, estica, encolhe, faz tudo que vocês pensarem, fica doente. Sai cada coisa que você nem fala, meu Deus, esse corpo tão bonito, saiu tanta coisa ruim. Mas se você casou com a pessoa, ela pode ficar enferma, você vai cuidar dela como a sua joia preciosa. Mas se você casou por aparência, adoeceu, engordou. Então emagreceu demais, está parecendo um palito ambulante. Você vai colocar 1000 defeitos. O cabelo mais velho começa a cair. Tem uns até mais novos, né? Mas você tem que casar com a pessoa, não é com a aparência. É lógico, você não vai procurar, igual o cara lá, né? Casar com uma mulher que é muito feia. Lógico. Mas isso não seja a principal opção sua. Não seja dentro dela. O pastor Zezinho falava assim, você tem que procurar uma pessoa que agrade aos seus olhos e ao seu coração. Né? Acho que é uma boa medida aí, né? Terceira coisa, passar por cima de sinais. Mas que sinais são esses? Manias que você não suporta. Você começou a conhecer o jovem ou a jovem, e ela tem uma mania, todos nós temos mania. Quem aqui senta no mesmo lugar na mesa de jantar? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Mania. Mania. Mas tem gente que tem umas manias esquisitas. Né? Tem uns caras que... Mania? Tinha uma pessoa que eu conheci que ela tinha uma mania tão esquisita que ela fazia assim, ó. Puxa vida, você está relacionando com ela. Ele fala, eu aguento isso aqui? Se você aguenta, vai em frente, irmão. Mas se você não aguenta, pode saber que ele vai piorar. Porque perto de você, ela está com as manias segurando ele. Eu não quero fazer isso assim. Mas quando casar, ela relaxa. Aí vira uma coisa. Cheiro que você não suporta. Que às vezes você chega e cheira o cheiro do perfume. Não. Mas você precisa ser esperto. Qual que é o cheiro dessa pessoa? Cada um de nós tem um cheiro. Pergunta para o cachorro para você ver. Esconde alguma coisa. Eu tinha um cachorro que eu escondia a minha carteira, falar com ele, vai buscar. E ele saía cheirando, e ele ia lá, buscava a minha carteira e trazia ela na minha mão. Cheiro. Então, o cheiro do outro é fundamental. Não, cara, o cheiro dessa aí não dá para aguentar, não. Subaqueira do cara? Misericórdia, não aguenta isso, não. Então, não entra nessa. Mas tem gente que está nem aí, irmãos. Olha. Tem uns ditados antigos, né? Que para cada olho, como é que é o ditado? Para cada olho remelento tem não sei o que lá, né? Tem uma pessoa que vai gostar da remela do outro, né? Em suma é isso. Então não se preocupe. Deus tem uma pessoa certa que vai gostar do seu cheiro, que vai suportar suas manias, que vai suportar até entre aspas, suas loucuras, né? Terceira coisa, pessoa que você vai casar, você precisa suspirar por ela. Eu lembro, eu ligava para a Rosângela, aí eu ouvia o suspiro dela lá. E ela ouviu o meu de cá. Né? Rapaz, eu era tão louco por ela que eu ia namorar todos os dias. Eu não tinha carro. Eu ia de ônibus, cara. Todo dia a gente namorava. Teve uma época que nós falamos, gente, Rosângela, nós estamos contando demais. Vamos parar com isso. Aí no dia seguinte eu não fui namorar. Aí no outro eu liguei para ela e falei, vamos me contar hoje? Entende? Você tem que suspirar por essa pessoa, tem que ser algo assim que você deseja. Não é algo assim, eu olhei, está com ele, comigo ou semigo, né? É a mesma coisa? Não.
Você tem que suspirar por essa pessoa. Você tem que amar a ponto de estar suspirando por ela. Se você não tem vontade de fazer o outro feliz, também é outro sinal. Observa as coisas. São sinais que Deus coloca, né? Eu coloquei aqui: eu sou a rosa de Salom, os lírios do vale. Cânticos 2. Gente, Cânticos é para casados, tá bom? Tem gente lá roubando os versinhos, passando lá. Não, isso é alguma coisa para os casados. Se você for entrar em Cânticos ali e começar a falar isso para sua namorada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Suave aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Então, é alguém que vai agradar ali os olhos e o coração. Olha que casal mais estranho. Eles casaram. Essa mulher, acho que ela tem 2 metros e bordoado. E o rapaz é um tampinha, deve ter 1,60 m. São apaixonados um ao outro. Nem crente não são. Eu vi a entrevista deles, eu achei interessante. Por isso que eu coloquei aqui. Então, não leve em conta as diferenças físicas. Isso aí não é fundamental. Né? Eu estava na praia esse mês. E aí eu vi passando um cara mais ou menos do meu tamanho, e tinha uma moça assim, ela era quase anã. Ela estava entre anã e moça pequena, né? Desse tamanhozinho, troncudinha. Mas os dois passaram de mão dada, numa alegria um com o outro. Eu fiquei pensando, falei, olha que coisa legal, né? Cara, amor é assim, né? O conselho prático agora, opinião dos pais. Ah, pastor, meu pai não é crente, mas ele te conhece. Ele sabe que aquela pessoa vai dar certo ou não com você. Se seu pai e sua mãe falassem, olha, não quero que você case com ela, pula fora. Eu tinha 21 anos, né? Eu falei com a Rosângela, falei, você vai perguntar aos seus pais especificamente se eles querem que eu case com você. Se eles falarem que não querem, eu não vou me casar com você. Eu falei, agora eu vou te levar lá em Campo Belo, vou te apresentar para os meus pais. Se eles falarem que não querem que eu case com você, eu não vou casar. Eu era muito prático, apesar de ser muito novo, né? Aí os pais dela falaram, não, a gente quer que você case com ele. Levei lá em Campo Belo, meus pais falaram, não, cara, você nunca namorou uma moça tão boa como essa, não. Casa com ela. E casei, né? Passo prático. Segunda coisa, as famílias, elas vão se unir. Casamento é união de famílias, não é de você e o rapaz e do rapaz com a moça, não. Família está envolvido. Né? Você vai ter que suportar os pais delas. Você vai ter que fazer tudo para esse relacionamento dar certo. Agora, se os pais assim são difíceis demais e você acha que não suporta isso, não desgraça a vida do outro casando com ele, não. Porque a família dele é importante para ele, a família dela é importante para ela. E eu vejo pessoas não respeitando isso. Isso é muito ruim. Idade. Será que a diferença entre o casal tem a ver? Tem, muito a ver. Porque às vezes você fala, não, eu tenho 20, eu vou casar com um cara de 30, ou a moça tem 30, ou o inverso. Não, até os 40, 50 anos não tem muito não, mas depois faz uma diferença terrível. Porque você não pode pensar no seu casamento só agora. Você tem que pensar no seu futuro inteiro. Né? Então, a idade, o ideal é ser próximo, 2, 3 anos de diferença, 4. Né? Quer dizer, isso não é regra, não, irmãos. Mas se você puder optar, faça isso. Você vai me agradecer lá na frente. Observe os sinais que vão acontecer ao longo do relacionamento.
esse cara ele é estúpido. Então, cara, pula fora. Ele vai piorar. Se ele é estúpido agora, depois do casamento ele vai ser estúpido ao quadrado. Ah, não, Deus, eu vou orar, Deus vai mudar. Ele não muda, não. Porque o cara não quer mudar. Ele acha que ele é bom ser daquele jeito. Então, preste atenção nos sinais que vão acontecer. O cara te desrespeitou na frente das pessoas, te humilhou. Vai numa festa, você senta, ele não está nem aí para você, ele vai ficar lá com os amigos dele. Se o namorado está assim, quando casar, meu filho, eu me livre. Já teve um casal que foi lá se aconselhar com a gente e tal. A moça até era psicóloga. E ela foi lá apresentar para a gente. Apresentou e tal, tal. Aí nós aconselhamos. Ela falou, esse rapaz não é por você, não. É um bom rapaz, é crente. Mas ele não te ama, ele não te admira. Você viu aqui na sala que ele nem sentou perto de você? Ele ficou lá perto do Robert. E como é que é? Ele vai te deixar em casa? Não, eu que deixo ele lá na casa dele. Vê se pode. Que cavalheirismo é esse? Ah, não, aí ela tem carro. E daí? Deixa lá na casa e vai de ônibus para casa, de Uber, o que der, meu irmão. Mas você tem que ser um homem cavalheiro, um homem gentil, porque depois lá vai piorar. E a quinta coisa é a fé. Como é que é a fé desse rapaz, dessa moça? Né, a gente vai na igreja, fica lá conversando lá no fundão, não quer participar. Pastor faz um apelo para quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele não levanta para ir lá. Você acha que depois de casado ele vai lá querer ser cheio do Espírito Santo? Vai não. Preste atenção. Que fé que ele tem demonstrado? Quantas pessoas já levou a Cristo? Ah, nunca levou ninguém. Você acha que depois de casado ele vai levar? Vai não. Fé não é só uma questão, eu sou evangélico, ele é evangélico e vamos. Não. A igreja está cheia de gente que não é crente, já, irmãos. Cheia de gente que não nasceu de novo. Você quer saber se a pessoa nasceu de novo? Pergunte para ela, qual a sua experiência de conversão? Ah, eu vi um dia na igreja e achei bonitinho aquele pastor pregando, e eu fiquei por aqui. Não tem. Não teve uma experiência. A pessoa que tem experiência fala assim, eu era assim, eu tive essa experiência com Deus e agora eu sou assim. Se não tem isso, dispensa logo. Fala, esse cara aí não é convertido, não. Tem que ter experiência de conversão genuína. Né? É bom ter interesses parecidos, né? Ah, não, eu gosto de sair todo final de semana, de ir para o clube. Não, eu gosto de ir para a igreja final de semana. Ah, eu gosto de pedalar todo final de semana. Ah, pedalar é legal, mas final de semana eu sirvo o Senhor. Puxa vida, a gente só tem final de semana para ir no sítio. Final de semana é da igreja, como é que nós vamos fazer? Ou nós vamos para um ou nós vamos para o outro. Não dá. Bom, gente, conselhos práticos, né? Continuando aí. Propósito de vida, eu falei disso lá. A submissão está aí. Qual que é o propósito de vida do rapaz? Né? Tem um amigo meu aqui da igreja que ele chegou para a moça e tal, namorando, moça bonita, está apaixonado com ela. E ele perguntou assim, o que você pensa do casamento? Ah, nunca pensei nisso, não. Ele deixou ela, foi embora. Falou, então está terminado aqui. Ela falou, mas por quê? Falou, você não sabe o que você quer da vida? Eu sei o que eu quero. Eu quero me casar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos. Eu quero que essa pessoa me ajude a vencer, eu quero ajudá-la a vencer na vida também. Propósitos parecidos. Uma pessoa que não tem propósito, por que os jovens não têm propósito? Porque não tem tempo para pensar no propósito. Eles ficam na rede, ficam no joguinho. Tem jovem aí virando a noite inteira no joguinho. Como é que ele vai crescer, meu irmão?
Como é que vai vir a primeira dificuldade do casamento? Eu briguei com minha esposa, vou voltar para casa da mamãe. Que mamãe? Case com alguém que tenha consciência do que ele quer. Ou ela também, né? Ela precisa ter essa consciência do que ela quer da vida. Finanças, aí está um ponto aí. Eu lembro uma moça foi conselhar com a Rosângela e ela falou assim, eu quero casar com um homem que tem um apartamento, que tem um bom carro, que tem um bom emprego, um bom salário. Aí a Rosângela falou para ela, você vai casar com um velho? Não, o jovem falou, jovem não tem isso aí que você está falando, não. Ué. Entende? Case com alguém que você falar assim, olha, eu vou para a China agora, vamos? Liga lá para a Rosângela e fala assim, o Rob teve uma revelação lá na comunidade que vocês vão para a China daqui a um mês. Você vai com ele? Pergunta para ela lá se ela não vai comigo. Vai. Por quê? Porque nós temos os mesmos objetivos, irmãos. Nós casamos conscientemente do que nós queríamos, de eu conhecê-la e ela me conhecer. E olha que eu vim do mundão, né? Comecei a relacionar com a Rosângela, eu tinha 6 meses de convertido. Na minha cabeça tinha Jesus, mas tinha muito ranço do mundo ainda. Eu pensando, se eu fosse o pai da Rosângela, deixaria ela casar comigo? Eu acho que não. Se eu conhecesse o jovem como eu me conheço. Eu falei, não, esse jovem aí não vai dar para ser não, Rosângela. Primeiro, se a pessoa é trabalhadora ou trabalhador. Gente, que jovem que acorda meio-dia, estou cansado. Cansado de quê? Dormi a noite inteira. Não ajuda nada em casa, não limpa um prato, não arruma uma cama. Aí quer casar? Vai fazer o quê? Só se você for virar escrava dele. Traz um copo d'água para mim. Aí você está lá, peraí. Que é isso? Procura alguém que seja trabalhador, que quer romper na vida. Não, o crente tem que ser humilde. Irmãos, não confundam humildade com preguiça. Eu estava conversando com um dentista da comunidade, que ele é bem sucedido. Ele falou, Rob, outro dia eu fui pegar a minha pasta de congressos, de cursos que eu fiz de pós-graduação, tinha mais de 200 diplomas. Dá trabalho prosperar, dá trabalho ter uma moça para você cuidar, dá trabalho. Então você tem que se esforçar. Você tem que falar, não, eu quero crescer. Isso aí é muito interessante. Eu falei isso até para os adolescentes. O adolescente falou, peraí, eu quero anotar isso. Menino desse tamanhozinho. Como ela trata o pai, assim ela vai te tratar. Como ele trata a mãe, assim ele vai tratar você, que é menina. Então, seja inteligente. Vai lá para a casa dele ou dela e fique reparando se ela está servindo o pai dela, se ela está beijando o pai dela, se ela está cuidando do pai. Ele falou, opa, que vou substituir ali o pai dela, vou me dar bem no casamento. Ou se o rapaz trata a mãe com gentileza. Mãe, fui na rua, lembrei da senhora, eu comprei isso aqui para você. Mãe, olha, vai lá, dá um beijo na mãe, abraça a mãe. Ele vai fazer com você a mesma coisa que ele faz com a mãe dele. Está entendendo, gente? Casamento é para gente inteligente. Casamento que quer ser bem-sucedido é para gente inteligente. Deus nos deu uma capacidade de raciocínio, não é para separar uma orelha da outra, não. Aqui tem uma cabeça que é para você raciocinar. Olha aquele casamento ali, por que deu errado? O princípio, ele não observou os princípios.
Então, eu vou aprender com isso. Vou aprender com o erro dos outros. Até dentro da sua própria casa. Por que meu pai não se dá bem com a minha mãe? O pai dele, a mãe dele falou, não casa. Quantos conhecem assim, casais? Que o pai falou assim, não casa, o filho foi lá e casou e se deu mal. Aí, todo mundo conhece. Pense, raciocine. E por fim, ore, jejue, peça um sinal para Deus. Na minha época, vestibular era um negócio muito difícil. E eu ficava mais fumando baseado do que tudo na vida. Então, quando eu fui fazer vestibular, assim, aquele troço prejudica o raciocínio da gente. Maconha prejudica. Eu lá não passava. Aí eu falei com o Senhor, falei, olha, o último vestibular que eu vou fazer namorando a Rosângela. Se eu não passar nesse vestibular, eu vou terminar o meu namoro com ela. Aliás, eu já era noivo dela. Eu vou terminar o meu noivado. Não falei nada com a Rosângela, mas Deus revelou para ela. E aí saiu o resultado. Naquele tempo eles pegavam lá na Rede Globo, né, na porta da Rede Globo, o resultado vestibular. E eu fiquei tão amargurado que eu falei, Rosângela, faz um favor para mim, vai lá olhar o resultado. E lá orando, falei, Deus, não é possível que eu não vou passar. E é o terceiro que eu tento. Aí ela me ligou. Seu nome está aqui, você passou. E ela ficou tão emocionada lá, que ela começou a chorar, e o povo perguntando se ela estava passando mal. Não, o pai dela tinha ido com ela. Não, é porque o noivo dela passou, o nome dela está aqui, ela está muito feliz por isso. São coisas práticas, sinais que você pode colocar diante de Deus, que vão te abençoar lá na frente. Né? Josué, Deus não importa, não. Você não está tentando a Deus, não. Pelo contrário, Deus fica feliz com você. Você lembra lá do Gideão? Deus falou, você vai fazer a obra. Ele falou, não, eu não. Eu vou fazer um teste, vou colocar um pedacinho de lã aqui. Vai chover em volta e a lã vai ficar sequinha. Ele chegou lá, está sequinha. Agora, esse sinal foi pouco. Agora eu quero o contrário. Eu quero ela molhada e em volta seco. Aí foi lá, estava do jeito que ele falou. Falou, então tá bom. Está selado. Eu sei agora que é vontade do Senhor, né? Casamento por interesse não dá certo, né? Não dá certo. Todos nós queremos um início de casamento assim, né? A gente na praia, pensar um casamento desse aí na praia, você sai de mão dada com aqueles vestidos voaçantes, né? O rapaz com um terno branco, bonito. Mas só que nós precisamos estar mais interessados como vai ser o final da nossa vida. Como é que vai ser a continuação disso? Né? Sabe por quê? Tem muita moça casando com um rapaz que é príncipe, achando que ele é príncipe, mas quando ela vai verificar, é o cavalo do príncipe, não é o príncipe. Aí ela tem um cavalo dentro de casa. Chega... Já viu aqueles caras que chegam em casa chutando a porta? Aí a mãe já fala assim, seu pai chegou, todo mundo quietinho, e ninguém faz nada, não. Porque chegou o cavalo chegou em casa. Queridos, esse é o passo mais... Depois de aceitar Cristo, esse é o segundo passo mais importante da vida de vocês. Não errem esse passo. Não erre na sua escolha. Não me venha com essa história, não, depois se não der certo eu separo e caso de novo. Isso não existe. Isso não existe. Eu, quando fui casar com a Rosângela, nós fomos lá no cartório. Só que eu não tinha conversado com ela em negócio de regime, de casamento e tal. Quando eu cheguei lá, a gente estava dando o nome lá no cartório, e a pessoa perguntou assim, qual o regime? Separação ou comunhão universal? Eu falei, separação. Ela falou, comunhão. Olhei para ela e falei,
Eu falei, os pais dela tinham posse. Se eu falo que era comunhão universal, esse cara está de olho, né? Aí nós saímos do cartório. Eu saí do cartório, fiquei tão aborrecido com aquilo, que eu falei, o pai dela vai achar que eu convenci ela a fazer uma comunhão universal, mas ela chegou para mim e falou assim, se não for comunhão universal, não caso com você. Eu falei, tá bom. Vamos fazer comunhão. Agora você conversa lá com os seus pais lá, porque pro meu lado, você vai ter comunhão em quê? No nada é nada, né? Mas lá do seu lado tem coisas ali. Então, hoje, se você sabe, se você fez essa boa escolha, aí você não tem nem medo de fazer um casamento de comunhão universal. Mas se você não sabe, eu estava fazendo um casamento aí, eu nunca tinha visto uma certidão de divórcio. Eu falei, o que é esse negócio? Aí pediu uma moça que era da comunidade, trabalhava no departamento de RH, eu falei, se tem alguma certidão, manda para mim, eu nunca vi. Sabe como é que é a certidão de divórcio? É a certidão de casamento embaixo que está anulado isso aqui. Ó. A aliança que você fez aqui está anulada aqui embaixo. Eu comecei a raciocinar. Eu falei, bom, então, casamento, esse negócio, separação. Então está falando lá do futuro, separação. Total, parcial. E eu cheguei à triste conclusão que o nosso certificado é de separação, não é de casamento. Não está falando de casamento, está falando de separação dele. É muito triste. E nós cristãos não precisamos disso. Nós temos um Deus que vai nos orientar. Mas você vai ter que procurar um cônjuge cristão, genuíno, dependente de Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, não tem erro. Observando esses princípios que eu falei com vocês aqui, vocês não têm erro. O casamento de vocês vai dar certo. É de Deus. Então, resumo. Primeiro, a escolha é sua. Deus vai te ajudar, querido. Não se desespere. Entre na dependência de Deus. Interessante, a Rosângela, ela é mais velha do que eu, 3 anos, quase 3 anos. E eu estava com 21, ela já estava com 24. E ela falou, Deus, eu preciso casar. Aí ela falou assim, eu quero uma promessa do Senhor. Aí veio o Salmo 23. Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ela foi lá, comprou um quadrinho que estava escrito esse salmo, colocou na cama dela. Todo dia ela ajoelhava e orava. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando o marido. E ela continuou orando aquele mesmo versículo. E um dia Deus falou para ela assim, você está lendo o salmo errado. Ela falou, como lendo o salmo errado? Falou, lê lá o que está escrito lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está errado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, pá, o Espírito Santo acendeu a luz dentro dela. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto mais falta de nada. Essa é a condição que ela precisava ter para casar. Porque antes a esperança dela seria eu. Depois que ela entendeu, ela falou assim, eu sou plena no Senhor. O casamento vai ser um complemento da minha vida. Entende? O seu cônjuge não pode ser o objetivo da sua vida, tem que ser um complemento. Aí ela entendeu, falou, entendi o versículo. Aí ela falou, agora fala o que você quer. Aí ela falou assim, eu quero alguém daqui da minha igreja, eu não vou sair procurando gente fora. Igual essas moças ficam aí, pulando de igreja em igreja. A quem está lá eu encontro um rapaz. Não. Você precisa ter dependência de Deus. Ela falou assim, ó, Deus, eu quero que essa pessoa seja da minha igreja, que venha aqui, que eu conheça dentro da igreja. 3 dias depois que ela orou, eu me converti lá na igreja dela. Então, querido, Deus vai te ajudar nisso.
Terceira coisa, observe os sinais. Tem sinal de Deus para todo lado. Busque orientação dos pais. Cuidado com as paixões. Né? Vocês lembram lá, paixão cega, emburrece. Você não vê o defeito da outra. Se você não está vendo o defeito do outro, pode saber que você está dentro de uma paixonite. Isso aí é um perigo. Deixa os seus pais te orientar. Fala, filho, essa aí não é para você, não. Uma vez a minha filha chegou lá em casa e falou, pai, o Bruno está querendo namorar comigo, o que o senhor acha? Na igreja só tinha um Bruno, que eu conhecia, com um rapaz bom demais. Falou, olha, namora com ele, ué. Bom demais. Aí, ela me chega com o Bruno. Ao que eu olhei assim, sabe quando assim, seu semblante cai? Eu falei, não acredito. Aí, mas já tinha dado a minha palavra, que orando. Falei, não, vamos conhecer. De repente, eu fiz um julgamento, um pré-julgamento. E depois eu vi que o trem não dava mesmo. Aí eu chamei ela, falei, filho, eu quero falar um negócio com você. Esse rapaz não é para você. E eu vou te falar por quê. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Ele não serve para ser seu esposo. Ela virou para mim e falou, o que você quer que eu faça, pai? Eu quero que você termine com ele. Ela chamou ele, no dia seguinte, eu fui lá em casa. Ela terminou com ele. O rapaz era tão desequilibrado que ele começou a passar mal. Rosângela teve que levar para o hospital. E aí ela ficou moada. Ela gostava dele. Ela ficou moada lá em casa uns 3 meses. E eu falei com a Rosângela. Falei, Rosângela, nós temos que fazer alguma coisa para a Cláudia. Falei, o que você queria fazer? Ela falou assim, eu queria fazer um curso de inglês na Austrália. E tá bom, então vamos. Você vai para a Austrália. Próximo semestre você vai. E ela foi. E lá ela conheceu o Tim. E eu já conheci o Tim aqui, conversei assim, bati um papo, 2 minutos com ele, e com o pai dele. O pai dele falou, não, manda ela para a Austrália, nós vamos ajudar a cuidar dela e tal. Né? E aí ela me liga da Austrália depois. Falou, pai, Tim está interessado em namorar comigo. Eu namoro com ele, o que o senhor acha? Eu falei, minha filha, namorar um cara de Betim aqui já é complicado. Você vai namorar um cara lá do outro lado do mundo. Isso não tem condição de dar certo isso aí, não. Namora não, mexe com isso não. Aí ela não namorou com ele, não. Aí ela voltou para o Brasil e o Tim ligava para ela todos os dias. Lembrando, naquela época não tinha celular, não tinha internet. Ele ligava no telefone, ele comprava uma ficha de telefone e gastava, e era caro, ligação internacional. Ele ligava todo dia, falava 2 a 3 horas com ela. Aí eu falei, Rosângela, tem um mistério aí que nós temos que ver esse negócio aí. Vamos orar. Aí Deus falou, não, esse é o marido dela. Aí eu falei com ela, falei, olha, pode namorar com ele. Falei, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ligar para ele e falar assim, meu pai falou para eu namorar com você? Falei, não sei como é que você vai fazer, não, mas eu estou liberando aqui para você. Aí ela ligou para ele e tal, isso era mais ou menos setembro. Dezembro ele veio para o Brasil, e aí ficou 40 dias aqui, nós viajamos, fomos para a praia. Aí um dia ele falou assim, eu gostaria de conhecer Cabo Frio com você, vamos dar uma volta aí? Vamos. Aí saiu ele, eu e ele. E ele assim e tal, né? Aí ele falou, eu estou aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. E eu assustei, porque Cláudia não tinha falado nada comigo, né? Aí eu chego em casa, eu falei, não, eu permito você casar com ela. Deus já tinha falado comigo, então pode casar. Aí eu cheguei em casa e falei, Cláudia, como é que você não fala nada comigo? Ela falou, fala o quê, pai? Falou, do casamento. Ela falou, que casamento, pai? Eu falei, o Tim veio pedir essa mão. Falou, pai, o senhor estragou a surpresa. Lá o rapaz fala antes com o pai, depois que ele vai falar com a moça. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas já era, né? Então, casou, está muito bem com ele lá.
E é um menino assim que a gente tem como filho, né? Ele chama a mim de pai e a Rosângela de mãe, né? Então, querido, quando é tudo feito dentro dos princípios, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Amém? Então aí a mensagem final, construa uma família de Deus. Tá bom? Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui hoje com tantos jovens que têm o desejo de um dia formar uma família. E eu quero abençoar a cada um deles, Senhor, para que saibam fazer a escolha correta. Que saibam depender do Senhor. Que saibam observar os sinais. E, Pai, que o Senhor promova isso entre eles. E que eles venham namorar na hora certa, com o propósito certo de casar. Em nome de Jesus, Senhor, amadurece esses jovens, e principalmente os homens, Senhor, amadureça os homens aqui da comunidade, que esses jovens cresçam, que abram para ir ao mundo e vencer, e conquistar, e preparar o caminho para o casamento. Eu quero abençoar cada jovem aqui nessa noite, com o amor do Senhor, com a graça, com a misericórdia, e com o favor do Senhor, para saberem escolher os seus cônjuges, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pastor Robert, muitíssimo obrigado. Tem um versículo que eu gosto muito, aliás, a Bri gosta muito, e quem caminha com ela já deve ter ouvido isso aí pelo menos uma dúzia de vezes, que é Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, obrigado, pastor Robert, mais uma vez pela palavra. Pessoal, antes da gente começar a nossa confraternização, eu queria dar um recado bem rápido, mas antes eu queria que todo mundo orasse junto comigo aqui, porque tem uma galera que amanhã vai estar fazendo o Enem. Então, se vocês pudessem estar comigo em oração, que a gente pudesse estar abençoando essa turma. Eu não sei quem que está aqui hoje que vai fazer a prova amanhã. Tiagão, Ju, Gabi, Pedro, a Malu também estava aqui. Eu vi a Malu, cadê a Malu? Ah, está aqui a Malu, não tinha visto. Lelê também. E tem mais uma galera que não veio hoje, a Lelê Campos, da filha da Vivi. Então, nós somos um com vocês e a gente quer saber o resultado do sucesso, tá, gente? A gente quer ver e ouvir. Senhor, nós em nome de Jesus te agradecemos, Pai, te louvamos porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é um conosco e nós queremos te pedir que o Senhor venha mesmo derramar sobre nós, Deus, essa unção, principalmente desses que têm que fazer a prova amanhã, que o Senhor possa mesmo, Deus, dar uma unção de calma, de tranquilidade, de paz, porque, Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e até hoje eles estudaram, Pai. Daqui para frente não adianta mais não. É só orar e pedir que o Senhor dê mesmo calma e tranquilidade e, Deus, que o Senhor venha mesmo dar, Deus, paz ali na hora de fazer a prova. Que o Senhor os abençoe, os guarde, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus.